Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou aqui para gravar a palavra de Deus para a edificação das nossas vidas, que é a palavra de Deus que nos conforta, que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso 1 diz assim, a palavra de Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homem amante de si mesmo, avarento, preguiçoso, soberbos, blasfemos, desobediente a pais e mães, ingrato, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinado, orgulhoso, mais amigo dos deleitos dos que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias, carregadas de pecado, levada de várias concupiscências, que aprende sempre, nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jabes resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homem corrupto de entendimento, repróbios quando a fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvários, como também foi daqueles. O apóstolo Paulo nos deixa essa palavra de Deus, que ele diz assim, nos últimos tempos, quer dizer, no tempo da chegada do arrebatamento da igreja do Senhor, que está prevendo nesse mundo, se levantaria muito povo, muitos cruéis, irracionais, sobre a palavra de Deus, quer dizer, eles fazem que crer, eles fazem que entendem, mas sempre estão introduzidos no meio do povo de Deus. E no mundo que estamos vivendo, não é diferente, porque disse assim o apóstolo Paulo, o grande Deus que nós servimos, que é do apóstolo Paulo, o exemplo que ele deixou, porque é muito tempo, porque agora, no tempo que nós estamos vivendo, está sendo, eu até creio que é muito mais difícil para a chegada da vida eterna na palavra de Deus, porque milhares de palavras tem no planeta Terra. Mas a fidelidade para viver uma vida cristã, a fidelidade para amar o lar e a família, a fidelidade para amar o próximo e a união da família e dos filhos, nós vemos que está muito, muito devastada nesse mundo. Se a pessoa realmente não tem um alicerce na sua vida, na sua casa, está sendo difícil de realmente entender, né? Se não quer compreender a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus que pode nos conduzir e que pode nos arrumar a nossa vida. Só ela que nos dá para nós chegar à vida eterna. E guardando a palavra, servindo a Deus e guardando seus mandamentos e sendo fiel a ela, quer dizer, examinando as escrituras e vivendo, seguindo na igreja. E sendo o nosso tempo, sendo uma igreja, quer dizer, com paz e com amor, porque ele disse nos últimos tempos, aqui ele disse, porque haverá homens amantes de si mesmo, que eles não se importam com nada, o problema é só viver a vida deles e andar a vida deles, que interessa de casamento, que interessa de união, que interessa, né, é viver uma vida como querem, e ninguém pode tocar. Aqui, blasfemo de todas as coisas, vocês viram a palavra de Deus que está falando, né? Eles são ingratos, profanos, né? Sem afeto natural, irreconciliável. Aqui Deus está dizendo que são irreconciliáveis, né? Caluniadores, né? E inconstante, cruéis. Olha, cruéis.
Aqui é cruéis é uma coisa assim, uma palavra tão cruel que parece assim, aí vamos dizer, sim, tu pode dizer Deus é amor sim, mas o que eles estão fazendo, o que nós estamos fazendo para a vida eterna? Homens cruéis e irracionais, de ambos os lados, porque ambas as partes nós estamos vivendo, né, nesses últimos dias. E se nós não vivermos na palavra e crer da palavra que nos transforma, que nos liberta, que nos faz maravilha, está sendo, né? Cruéis, sem amor para com os bons. Eles fazem que tem um bálsamo de amor, mas o tempo logo ali embaixo da sua caminhada mostra a sua capa. Qual é a capa do amor que eles têm? Na vida, para conduzir mesmo. É separando casa, é separando família, é irracionais, e eles aí nem estão, né? Nem estão aí com a palavra de Deus, né? Traidores, obstinado, orgulhoso, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus. Eles são mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Tendo aparência de piedade, eles têm uma aparência um licor tão maravilhoso. Um se orgulha no dinheiro, outro rico nas coisas, na grandeza. Não que Deus não é contra, Deus é dono do ouro e da prata, Deus quer dar tudo para nós, mas temos que ter o amor. Não deixar nada sobreviver a nossa vida e perder o amor verdadeiramente em Deus para amar o próximo aqui na terra. E nesta maneira é que Deus quer, porque destes números, olha só, destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativa as mulheres nécias, carregadas de pecado, levada da várias concupiscências, né? Veja só, os corações deles, a vida deles, é viver essa vida, é andar nessa vida regalada. Que importa casamento? Vamos viver só unidos, só juntados, tirado lá e pronto, e Deus tem que aceitar. Mas a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz aqui, que nós devemos de amar verdadeiramente e ter uma vida cristã e servir a Deus. Porque, né, Deus assim eu quero a sua palavra. E que aprenda sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Eles nunca querem conhecer a verdade. E se a palavra fala de Gênesis e Apocalipse, quem estuda a palavra, não é estudar como jornal, não é tirar como jornal, e se esquecer, eu ouço a palavra e vivo na palavra, mas nada é para o meu altar, nada para a minha vida. Não me toca, eu quero viver, eu quero estar assim. Mas aqui diz a palavra de Deus, né? Que aprenda sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Eles não querem ouvir a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a pureza. E na Suryama, na Kisturiasti, Romanasti, Anarikisturi Kamanasti, Ondaramai, sim. O Espírito de Deus confirma e está dizendo, se nós vamos estudar a palavra de Deus como está no Velho Testamento e Levítico, está lá, né, a palavra como e nós estremecemos. O que vai restar no mundo que estamos vivendo? Só realmente é ter uma certeza no nosso templo, no nosso altar, aquilo que Deus o quer, né? Porque com Moisés foi assim. Olha aqui, diz o verso 8. Como Janes e Jabes resistiram a Moisés, assim também este resiste à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, repobre quando a fé. Veja só, resistir a Moisés. Nós vimos a trajetória de Moisés. A trajetória da igreja nesse mundo que temos vivendo, nós temos a mesma coisa. A mesma coisa. Olha, é uma tristeza, uma ganância. O amor verdadeiramente, de chorar e amá-lo um aos outros. É mais na brincadeira, é mais nos deboches. E Deus não se agrada disso, porque de Gênesis e Apocalipse eu não vi os profetas brincando, eu não vi Jesus brincando com os discípulos. Eu não vi até a cruz, eu não vi ele brincar, eu não vi ele fazendo brincadeira. Não se calamandassuri andará mais, não se camará mais. Não devemos de ser sinceros,
Devemos de ser, guardar a palavra no nosso altar, que é por ela chegaremos à vida eterna. Aleluia. E irão, porém, avante, porque todo será manifesto o seu desvários, como também foi naqueles. Como foi no tempo de Moisés, foi a revelação, né, da palavra de Deus. E aqui nós vimos, hoje, se nós falamos a palavra como que é, ó, a fulano é carrasca, a palavra é carrasca, isso e aquilo, não, mas é a palavra de Deus. Nossa, o grande apóstolo Paulo nos deixa a palavra dizendo: honrai a Cristo e viver a vida cristã, uma vida extraordinária na presença de Deus. E o mesmo Espírito de Deus, de acordo com a nossa humildade, a nossa vida cristã, é um derramamento. De acordo com o andar, é de acordo com o que recebemos. É de acordo com o que vivemos na palavra, é de acordo com o que nós vivemos. Mas, graças a Deus, que o derramamento do Espírito Santo não vem do homem, não vem de ninguém nesse planeta Terra. É só Satanás que vem tocar lá massura e anda lá mais, que vem se levantar quando os esteios. Mas esteio é aquela homem, aquela mulher, aquela senhora que canta e louva e prega a palavra como ela é. Pode se levantar, mas nós devemos se encher da glória de Deus, porque maior que está em nós que está no mundo. Remanasti, comanasti, candalamais. Esse camasti uriama. Edequisturi andalamais. Se você candalamais, se você pode entender a palavra de Deus, para não resistir e sofrer a dor, é só cheio do Espírito Santo, né? No derramamento do Espírito Santo. Mas tem mais uma palavra aqui que se conta o profeta messânico, o profeta Isaías, que é o mesmo texto que vem ali naquela palavra que diz no profeta Isaías messânico. Diz assim, ó, Isaías capítulo 30, e o verso 1 diz a palavra de Deus assim, ó: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecados a pecado, que desce ao Egito e perguntaram a mim, pouca, para se afadigar com a força de Faraó, para conferir nas obras, na sombra do Egito, porque a força de Faraó tornaram em vergonha e confiança nas sombras do Egito, com confusão. Aqui ele está dizendo, nós vemos neste mundo, o que é aqui chamado Faraó? Trazendo para os dias de hoje, o Faraó é o Satanás, o satânico no planeta Terra. Ele está com a cortina aberta, está com a bandeira aberta, e às vezes com a palavra na mão. Eles pregam a palavra, eles falam a palavra, e você tem que examinar e saber que espírito que está falando. Porque o Satanás prega muito bem e brilha muito bem também no planeta Terra. Está escrito na sua palavra, né? Então, esses ali, que são homens irracionais, homens rebeldes, comichão nos seus ouvidos, não querem ouvir a verdade, eles querem estar aqui, ó, Isaías 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Viu? Tomaram conselho, mas não de mim. E que se cobriram com a cobertura, mas não de mim. O conselho no mundo, conselho com os ímpios, cobertura do pecado, cobertura da carne, cobertura da separação, rebacanda lá mais, elecomanás te comanás, elecais te comanás, oicidi mais, orianda lá mais te comanás. Aqui diz o Espírito, viu? Mas não no meu Espírito, para acrescentar pecados a pecados. Eles vivem disso aí. Estão no grupo, estão no lugar, mas sempre com adultério nos olhos. Apocalipse capítulo 13, 17 e 18, lá fala isso. São as pessoas e o mundo que temos vivendo. Mas nós que temos na verdade, vivemos a verdade, devemos de brilhar, devemos de estar com a palavra. Custe o que custar. Lágrima, blasfema, dor, perseguição. E isso fizeram com o Salvador, como é que nós podemos esperar a maravilha desse mundo? Quem está na verdade? Quem pode esperar aí?
Não pode esperar nada, porque eles não querem ouvir a verdade, né? E eles desceram ao Egito. O Egito é o mundo que é o pecado. E o Egito é o faraó, é o Satanás, que está ungindo aí, de uma maneira no planeta Terra, brincando. Mas não devemos, nós devemos ficar sempre firmes na palavra. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que nós aceitemos? Qual é a verdade que nós temos seguindo? Quem é esse Deus? Quem é esse Jesus? Quem é o Pai, Filho e Espírito Santo? Quem é a Trindade que nós temos servindo? E aqui o profeta está dizendo, né? Para nós viver uma vida cristã na presença do Senhor. Que nós podemos viver nesse planeta Terra, mas ser uma luz. A hora que falar, nós não, diz o apóstolo, disse Jesus para Pedro, quando Jesus perguntou o que falaria também para os doutores da lei. Não se preocupei, com quem irei falar? Eu vos colocarei a palavra no teu lábio e tu falarás. E que nós podemos falar a palavra de Deus, fiel e verdadeiramente, não para ter cobertura, querer tapar as nossas transgressões. Não, nem Deus não aceita, não admite. Deus é santo. É santo. Não existe livro no planeta Terra para escrever a santidade e a eternidade desse Deus tão trino. Eu tenho para no meu altar, na minha vida, de falar no nome de Jesus, estremeço. Que se eu falar, será que sou digno de falar da eternidade? Será que sou digno de falar da palavra para morar com Ele na vida eterna? Se o Pai, Filho e Espírito Santo está nesse altar, verdadeiramente, aleluia. E diz aqui, ó, a palavra que eu li em Timóteo, que capítulo 3, o verso 1, mas o verso 16, o que diz aqui, ó? Capítulo 3, o verso 16, diz assim, ó. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para retragir e para corrigir, para instruir em justiça. É toda a palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo aqui. É a palavra que nos destrói, a palavra que nos conduz, é a palavra que nós dizemos no planeta Terra, qualquer lugar que chegar. Jesus te ama, Jesus salva, Jesus transforma para maiores pecadores, para a maneira que esteja, não importa, mas é Jesus que ama. Jesus não veio condenar, veio salvar. Não interessa o que você está fazendo lá fora, não interessa a vida que tu está levando lá fora, não interessa o que está. O Senhor Jesus quer fechar a boate, as zonas e meretrizes desse planeta Terra e levantar as almas preciosas que estão lá gemendo e chorando ao caminho do inferno, e nós na retaguarda sabendo da verdade e não preguemos a palavra como ela é. E Deus vai cobrar muito caríssimo da nossa vida. Estuda Levítico. Arranca Levítico fora, então, se não quer estudar a palavra de Deus. Estuda Pedro, Apocalipse, estuda a palavra. Não, isso é uma agenda só. É a palavra. Muitos dizem que é escrita por homem, mas a palavra de Deus é verdade. Quando nós fechar os olhos desta terra, queremos o céu aberto e morar na glória com o Senhor. Alabai, te comanais, te alamais, te comanais, te alamais. Emanaramasúria. Hoje precisa ter um doutorado, não sou contra doutorado, não sou contra nada, mas o maior doutorado dos discípulos, de Pedro, os pescadores, ainda fico no doutorado de Pedro, fico ainda nos grandes homens de Deus, que Deus chamou de anarquia, mas hoje um que não sabe falar, é só para estar na rua, é só para estar nos bairros, é só para estar lá na serra, Ebacanda, Labai, Toricanda, as mesmas almas que tem lá, tem em todo lugar. Devemos de amar a Jesus Cristo e amar a palavra e deixar o Espírito de Deus falar, uma palavra basta. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus, aleluia. Não interessa, você precisa ter uma palavra macia. A macia humana chora, humana faz chorar, mas perde a salvação. O Espírito de Deus que penetra na nossa vida. Esses quase 40 anos que eu estou servindo a Jesus, qual é o Jesus que eu estou servindo? Que eu caminhei nesta terra, que eu pisei nesta terra, que eu andei nas empresas, no lugar pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Milhares e milhares de perseguidores, mas estou aqui, ó, falando da palavra. Estou aqui servindo ao meu amado Salvador. Alamandei, Candalamastúria. Com lágrimas e com choro muitas vezes. Mas o que aconteceu com Jesus? O que nós queremos esperar?
Então, nós devemos de amar verdadeiramente. A igreja levantar a cabeça, nós servir a Jesus e ficar firme na palavra de Deus. E Deus tem um plano divino nesta última hora. Porque a palavra diz, ele diz, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Um derramamento da ciência do Senhor. E um olhar e uma presença do Senhor, uma palavra basta. Uma palavra, basta, o resto do Espírito Santo que faz, é Ele que trabalha. Não queremos tomar o lugar de Jesus, o lugar do Espírito Santo, nada, é o Espírito Santo que trabalha. O Espírito Santo que muda o coração, o Espírito Santo que tira o coração de pedra, de ferro e transforma o coração de carne. Ezequiel 36 está lá essa palavra. Ele que muda, Ele que mudou meu coração, Ele tirou aquela vida triste e miserável, aquela vida terrível que vivia quase 40 anos atrás, vivendo neste mundo, mas vivia um mastro, uma luz na presença do Senhor. Não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus, diz o apóstolo Paulo. Então nós devemos ficar firmes na presença do Senhor, honrando a Ele e servindo a Ele, né? Nesses últimos tempos, nessas últimas horas, que temos servindo ao Senhor Jesus. Por isso que está chegando a reta final. Jesus disse achará fé na terra, nos nossos corações, na vinda dele, porque está um desastre na crença do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Precisamos nós estar só o Senhor para nos converter o ser humano. Uma palavra basta, mas está cheio do Espírito Santo, não da carne, não do homem, não da terra, mas uma palavra de Deus pura e verdadeira. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos nele crêem e não pereçam, mas tenham a vida eterna. Não vamos perecer, mas vamos crer e ficar firme na presença do Senhor. Que Deus possa levantar nessa última hora jovens, crianças e todos um bálsamo do Senhor em cada vida, em cada coração, e na paz e no amor do Senhor Jesus Cristo. E o mundo tem que reconhecer Cristo verdadeiramente. Temer a Jesus e não temer o homem na terra. Temer a Jesus e ficar na presença de Jesus, sabendo que Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E o demais precioso são as nossas vidas na presença do Senhor. Então é muito maravilhoso servir a Jesus. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus e quero orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. É a Tua palavra, Pai. Entrego nas Tuas mãos, Pai amado, que a igreja e o povo, Senhor Jesus Cristo, caia um bálsamo sobre a Tua igreja, um bálsamo sobre a juventude, um bálsamo sobre os pregadores e os cantores. Pai amado, nesta última hora, para o mundo conhecer a verdadeira igreja, o verdadeiro Cristo da palavra, o verdadeiro Jesus Cristo mesmo, o verdadeiro que salva, que transforma, que liberta, que batiza, o verdadeiro Senhor Jesus que nos consola, é o verdadeiro que vai nos conduzir para a vida eterna. Pai, entregamos nas Tuas mãos, meu Pai. Pai, olha nessa última hora, estenda as Tuas mãos, faça a Tua igreja invisível nesta terra, faça os missionários invisíveis, faça os pregadores invisíveis nas Tuas mãos, nessa última hora, aqui na terra, os Teus verdadeiros embaixadores do Evangelho, e verdadeiros cidadãos, Senhor, ali, que é o Deus de Paulo, os verdadeiros Paulo estão aí pregando ainda. Então ainda tem homens cidadãos de Deus, ainda existem, ainda aqui, e nós precisamos, Senhor, permanecer na luz, e a luz e o poder da Tua palavra. Pai amado, muito obrigado, Senhor, o Senhor cura e batiza com o Espírito Santo, Tu é a ressurreição e a vida. Pai amado, em nome do Teu querido, amado Jesus Cristo, entregamos tudo nas Tuas mãos, e muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja, e Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus.